Olá, feministas literários! O episódio de hoje contará com uma apresentação diferente, que será comandada pela Lara Ribeiro. Lara, que é bacharel em História pela UF, que é graduanda em Direito pela Unirio e também minha monitora de Direito Constitucional na universidade. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Debates Feministas do nosso projeto Feminismo Literário, que eu vou estar comandando hoje, diferente das outras edições, no qual a gente vai debater, nós estamos refletindo sobre a obra Uma Teoria Feminista do Estado, que foi escrita pela Catherine McKinnon. E no episódio de hoje, a gente vai refletir sobre o capítulo 11, Pornografia, Moralidade e Política. Eu vou entrevistar a coordenadora do nosso projeto, a Raíssa Ribeiro, que é doutoranda em Direito pela UFRJ e mestre em Direito Constitucional pela UF, tendo como objeto de pesquisa justamente o tema da pornografia. Ninguém melhor do que ela para nos auxiliar a refletir sobre esse capítulo, não é mesmo? O resumo desse capítulo também estará disponível no site feminismoliterário.online. Não esqueçam de ir lá conferir depois. Se você ainda não nos acompanha, aproveita para se inscrever aqui no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e já entra no Instagram para nos seguir por lá. Se você já está nos seguindo, compartilhe esse vídeo para a galera toda ler junto com a gente e refletir sobre a construção de um Estado não patriarcal. Vamos dar início, então, ao nosso debate de hoje. E, professora, para a gente começar, podemos dizer, ou pode nos dizer, na verdade, qual é a pornografia que a McKinnon se refere, como a autora se posiciona sobre o tema? Lógico, Lara. Obrigada pela apresentação. Vamos lá. Catherine McKinnon é uma das principais ativistas do movimento feminista anti-pornografia desenvolvido nos Estados Unidos. Para a autora, a pornografia ela traz uma definição de inferioridade das mulheres e do que é ser feminino. Posse e uso da mulher através da sexualização da intimidade do sexo. McKinnon ela enxerga que a pornografia gera uma intrusão sexual e verbal, acesso e uso e posse das mulheres, gerando efeitos na realidade social. Ela entende que a pornografia é uma crítica ao feminismo, é uma forma de preservação da supremacia masculina e se vale de um roteiro legal, liberal. Ela tem scripts sexuais voltados à dominação masculina que são defendidos dentro do manto da liberdade de expressão. A McKinnon ela entende que a pornografia é uma forma de sexo forçado. É uma prática política sexual, uma instituição de desigualdade de gênero, que vai institucionalizar a sexualidade da supremacia masculina, que vai institucionalizar essa forma da gente enxergar a sexualidade, fundindo ela como erotização da dominação e da submissão feminina. O homem, ele é dominador, a mulher, ela é subalterna. E a pornografia vai definir como o homem vê a mulher e como a mulher pode ser, o que a mulher pode fazer. Nos Estados Unidos, a Andrea Dworkin, junto com a McKinnon, redigiram 2 textos legais que ficaram conhecidos como Ordinação de Minneapolis e Ordinação de Indianópolis. E esses textos que ela menciona ao longo desse capítulo, eles tinham o objetivo tutelar os direitos civis das mulheres que estivessem em situação de violência em razão da pornografia. E aí ela traz nesses documentos jurídicos um conceito legal de pornografia, que é o conceito utilizado por ela. Essas legislações, para a gente saber, elas tinham por objetivo trazer medidas legais protetivas, como se fossem as nossas medidas de urgência da Lei Maria da Penha, e pleiteavam indenizações pelos danos sofridos pelas mulheres em face dos responsáveis pela criação, pela publicação, comercialização dos materiais pornográficos. E aí, nesses documentos, ela vai definir a pornografia como uma forma de subordinação sexual gráfica e explícita da mulher através de imagens ou palavras. E aí eu vou ler aqui para a gente, deixa eu abrir aqui. Nesses documentos jurídicos, ela vai falar assim para a gente, uma tradução livre feita por mim.
Pornografia é a subordinação sexual gráfica explícita da mulher através de imagens e ou palavras que podem incluir uma das seguintes características: mulheres sendo apresentadas como objetos sexuais desumanizados, coisas ou bens de consumo, mulheres sendo apresentadas como objetos sexuais que gostam da dor ou da humilhação, mulheres sendo apresentadas como objetos sexuais que experimentam prazer sexual enquanto são estupradas, mulheres sendo apresentadas como objetos sexuais sendo enforcadas, cortadas, mutiladas, machucadas ou fisicamente cortadas, mulheres sendo apresentadas em posturas ou posições de submissão sexual, servilidade ou exposição, exibição e redução das mulheres às partes dos seus corpos, incluindo não apenas vaginas, seios ou nádegas, mulheres sendo apresentadas como prostitutas por natureza. E aqui um adendo: pornografia vem da palavra porneia, que era uma espécie específica de prostituta entendida como escrava sexual na Grécia Antiga. E isso, a Andrea Dworkin faz uma análise etimológica muito forte sobre a ideia de pornografia, o termo pornografia. E aí as autoras elas vão entender que a pornografia nada mais é do que essa exibição de prostitutas dentro desse entendimento do que é uma prostituta, para que ela serve. A prostituta ela serve para utilização, para ser utilizada e acessada por homens. E aí ela continua: mulheres sendo penetradas por objetos ou animais, mulheres sendo apresentadas em cenários de degradação. Eu acho que é a palavra-chave da pornografia: degradação, dano, tortura, sendo exibidas como imundas ou inferiores, sangrando, machucadas ou mutiladas em condições sexuais. E aí a McKinnon e a Andrea continuam falando o seguinte: o uso de homens, crianças ou transexuais no lugar das mulheres, no parágrafo anterior, também caracteriza a pornografia. Então, é importante que a gente compreenda, e essa pergunta foi muito relevante, Lara, porque para a McKinnon a pornografia é isso. Existem outras formas de manifestação sexual que não vão se enquadrar nesse conceito. Se eu estou falando de uma manifestação sexual em que não existe um dano com relação às mulheres, em que as mulheres elas não estão num ambiente de subalternidade feminina, em que elas não estão sendo exploradas, humilhadas, dentro dessa lógica, né? Ela fala subordinação sexual gráfica explícita da mulher. Se não houver essa subordinação, não é pornografia. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque existe um choque muito grande entre correntes feministas. A corrente feminista anti-pornografia, no qual a McKinnon é um dos grandes nomes, e a corrente feminista pró-pornografia. Só que, talvez, o grande ponto, o grande desencontro dessas correntes é porque elas não têm o mesmo conceito do que é material pornográfico. E aí, essa delimitação é importante, porque a McKinnon ela observa a pornografia como algo desumanizante, que vai criar estereótipos de gênero, que vai induzir a ideia do que é ser mulher e vai induzir a ideia de que as mulheres não têm direitos. E eu acho que tem um ponto central aqui nesse conceito, que é a ideia transmitida de que as mulheres são objetos sexuais desumanizados, coisas ou bens de consumo. A McKinnon ela parte de uma análise de um filósofo que sustenta que existem duas características centrais que definem o que é o ser humano: reação à dor e autorrespeito. E a pornografia tira essas características da mulher. A mulher ela não tem reação à dor, porque tudo é feito com seu corpo em termos sexuais. A mulher ela é violentada muitas vezes nesses filmes e ela está pedindo por mais, ela sorri pedindo por mais, me bate mais. E ela não tem autorrespeito. Ela é xingada de diversas formas no ambiente sexual, no ambiente pornográfico, e ela, de novo, pede por mais. É comprado, né? Ela é comprada por meio do dinheiro para requerer que isso seja realizado. Então, essas duas características, reação à dor e autorrespeito, são aniquiladas pela pornografia. E no lugar disso, as mulheres são exibidas demonstrando sentir prazer na violação, gostando de serem chamadas por nomes pejorativos, pedindo por mais. Então,
Então, a gente tem uma erotização negativa desses valores da tortura, do desrespeito, que vai expressar status negativos do que é ser humano, no caso das mulheres. E aí, além dessa desumanização das mulheres, elas vão ser objetificadas. Para que serve um objeto? O objeto ele não serve para ter uma finalidade. O objeto ele tem uma função própria, ele serve para atender uma finalidade. E as mulheres, por serem objetificadas, elas seguem essa lógica, elas não têm uma vontade própria. Elas são utilizadas conforme a vontade dos seus donos, os homens. E a mulher, mais do que um objeto, ela é um objeto em termos sexuais. Ela serve para e pelo sexo. Elas só existem dentro do roteiro pornográfico para satisfazerem as vontades masculinas. Então, eu acho que isso é um grande ponto. E qual o problema da gente ser vista como objeto sexual? A gente passa a existir apenas para satisfazer as vontades dos homens. Nos é negada a nossa voz. A mulher só passa a ser escutada dentro de um contexto sexual, dentro de um script sexual e quando atende às vontades masculinas. E aí a gente vai perder a credibilidade de falar e a gente vai sentir que a gente não está contribuindo com nada no debate. A McKinnon, em um outro texto, ela é muito cirúrgica nas suas colocações. E tem muita coisa, né? E tem uma expressão dela que eu acho fantástica, em que ela diz, afinal, quem vai querer escutar uma mulher com pênis na boca? Meu Deus, chocante, né? Ela traz o instrumento de luta. Um cenário, né? Da própria pornografia. Ela traz essa iconografia, porque a mulher na sociedade é vista dessa forma. A mulher na sociedade é vista sempre de forma sexualizada. Então, é meio chocante, muitos dos posicionamentos dela são chocantes, mas são importantes para a gente compreender a realidade que a gente está vivendo. Interessante que você trouxe para a gente, Raíssa, porque é algo que não é muito debatido, né? Se a gente parar para pensar, não é uma coisa que se tem um debate aprofundado, então a gente ainda... A própria ideia do conceito e do que seria pornografia é algo que traz bastante discussão. E aproveitando já esse gancho sobre o conceito, sobre o que seria a pornografia, que você já está explicando um pouquinho para a gente, a pornografia não são só ideias? Como é a relação entre liberdade de expressão e as manifestações pornográficas? Como se dá isso? Ótima pergunta, Lara. A McKinnon ela tem um livro que ela trata especificamente sobre isso, trazendo um contraponto entre a liberdade de expressão prevista na cláusula 1ª do Bill of Rights norte-americano e a cláusula 14ª que traz o princípio da igualdade. E ela tem um livro que se chama Only Words, apenas palavras. E nesse livro ela demonstra que a pornografia não são apenas palavras, diferente do que a Suprema Corte norte-americana vem entendendo. Nos Estados Unidos, existe uma interpretação muito aberta da cláusula 1ª, da cláusula 1ª da primeira emenda. A gente faz uma leitura muito aberta. A gente não, eles, os juízes da Suprema Corte fazem uma leitura muito aberta, entendendo que a liberdade de expressão é um direito quase que limitado, um direito preferencial, ele tem uma preferência com relação aos demais, e esse direito ele não poderia, em regra, ser limitado. Observa que até quando a liberdade de expressão gera dano, se esse dano não for um dano em que o sujeito tivesse a intenção, e que o sujeito poderia prever, esse dano não deveria ser tutelado. A própria difamação seria algo que nós deveríamos arcar para termos a garantia da liberdade de expressão. Então, é uma interpretação muito grande, muito ampla da liberdade de expressão que os Estados Unidos realizam. E a pornografia, quando ela é abordada nos Estados Unidos, principalmente pelos liberais, eles sustentam que a pornografia são apenas ideias e que ideias podem ser refutadas. A gente tem um mercado livre de ideias em que a gente escolhe a ideia que mais faz sentido. Só que McKinnon ela começa a tentar demonstrar que as palavras, elas
podem gerar ações também. As palavras muitas vezes funcionam como ações. E aí ela parte da filosofia da linguagem para demonstrar como é que a pornografia é uma prática política discursiva e constitutiva. Como assim? É através do discurso que eu crio realidades sociais. O meu discurso ele vai produzir realidades sociais sobre os papéis dos gêneros e das sexualidades. A McKinnon, outra colocação muito boa da McKinnon, e aqui nesse capítulo específico, ela vai dizer o seguinte: olha, a audiência masculina que está consumindo a pornografia não está fantasiando ou simulando ideias sexuais ou tendo uma catarse. Porque ter uma ereção, ter um orgasmo é diferente de pensar sobre o sexo. É viver os prazeres do sexo. Então, para a audiência, aquele consumo é um consumo real. Para a audiência, ele está vivendo, ele está tendo uma conduta através do acesso à pornografia. E o discurso que está por trás da pornografia é realizado com o objetivo de sustentar, com o objetivo de reforçar o sistema da superioridade masculina. Sustentar esse sistema que é pautado na dominação masculina e na submissão, na subalternidade feminina. A McKinnon, ela olha para a primeira emenda do Bill of Rights norte-americano e diz o seguinte: olha, essa primeira emenda ela tem vários problemas. Primeiro, porque ela pressupõe que não existem segmentos sociais que são sistematicamente silenciados. Não é todo mundo que tem direito à fala. Não é todo mundo que está falando. E dentro de uma sociedade que é hierarquizada, o discurso do poder ele vai impressionar. Eu vou querer comprar o discurso do poder. E o discurso do poder é um discurso masculino. De outro lado, a liberdade de expressão é um sistema, assim como o racismo, assim como o sexismo são sistemas também. Observa, racismo e sexismo, ele não vai constituir um dano por si só, mas eles são danosos porque eles geram ações. Como é que, no Brasil, por exemplo, e em vários locais do mundo, a gente criminaliza o racismo, falas racistas? Por que essa fala é criminalizada, não é só discurso? Não, não é só discurso. Essa fala, ela constitui realidade social. E a mesma coisa a pornografia. A pornografia, ela não vai trabalhar a sexualidade senão por meio da desigualdade de gênero. Se não houver desigualdade, violação, dominação, força, não há excitação no mundo pornográfico. E aí o discurso pornográfico, ele vai gerar o que a McKinnon chama de intrusão mental inconsciente. Porque ele vai inclinar os homens a cometerem atos de violência contra a mulher. E aí existem várias pesquisas que foram realizadas desde a década de 70, que começam a demonstrar essa relação de causalidade entre o maior consumo de materiais pornográficos e a maior insensibilidade a atos de violência contra a mulher. E uma relação entre consumo de pornografia e violência sexual. E a McKinnon, como eu abordei anteriormente, como a gente falou, ela junto com a Dworkin, elas, ao elaborarem essas ordenações, esses projetos de lei, elas escutaram muitas prostitutas, ex-atrizes pornôs, e elas viram como é que o dano é real na vida delas e também na vida de outras mulheres que foram expostas à pornografia de alguma forma, porque seus companheiros consumiam pornografia, porque seus familiares, porque determinados homens consumiam pornografia, e como é que elas foram sempre colocadas em uma posição de subalternidade. E é interessante que a McKinnon ela traz uma colocação aqui essencial para a gente compreender por que, primeiro, a gente não discute isso no Brasil. Isso é uma grande falha. Segundo, nenhuma discussão a respeito. Não temos. Segundo, quando a gente começa a discutir, as pessoas dizem, não, mas não existe esse dano. E a McKinnon falou, olha, o dano causado pela pornografia, ele só consegue ser enxergado se ele seguir o modelo do que é um dano para a sociedade. E se a nossa sociedade é patriarcal, o dano da pornografia é o mesmo dano de vivermos nessa sociedade patriarcal.
Então, não é visto propriamente como um dano, a gente não consegue perceber a danosidade da pornografia, porque as mulheres já são naturalmente objetificadas dentro da nossa sociedade. E aí, para finalizar aqui, né? Não são só palavras? Não são só palavras, não está apenas no mundo da ideia, essas palavras são constitutivas de realidade social. E se a gente defende a liberdade de expressão, a gente tem que observar que essa liberdade de expressão tem que ser aplicada a todos, e não só a um segmento social específico. Então, a McKinnon, nesse livro que eu falei, o Only Words, ela vai bater muito nesses dois direitos. A gente dá uma primazia à liberdade de expressão, mas a gente esquece da igualdade. E na temática da pornografia, de uma perspectiva feminista, a gente não pode esquecer que é necessário a gente criar uma sociedade com igualdade de gênero. Eu adorei quando você falou do conceito das palavras, né? Porque as palavras traduzem o nosso cotidiano. O direito incorpora determinadas palavras, determinadas ações para poder regular a sociedade. Então, a partir do momento que se é visto a pornografia, pelo que eu estou entendendo que você está falando, a pornografia é vista como algo comum, porque vivemos nessa sociedade, é óbvio, né? Não diria para a gente, porque a gente está vendo, e a Máquina, a gente leu o livro, mas esse debate vai ser cada vez mais ignorado, porque não há um dano, como você falou. Se está incorporado na sociedade como apenas uma opinião, assiste quem quer, isso não vai causar dano nenhum, não se reflete sobre os danos que ele pode causar na sociedade como um todo, né? Nas mulheres, de um modo geral, em todos os relacionamentos que as mulheres podem vir a ter, ou então têm, e normalmente nem se concebe a ideia de que está sofrendo por conta da pornografia, por conta da ideia que a pornografia traz. Uhum. Raíssa, eu tenho mais uma pergunta para você, que é sobre, ela fala de lei e teste de obscenidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente e como se porta a jurisprudência estadunidense em relação a isso. Isso é um ponto interessante. Primeiro, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, eles são de um sistema da common law. Então, eles se pautam muito mais nos precedentes judiciais. E as ideias pornográficas, elas não podem ser restringidas de uma forma geral. Pornografia, de acordo com o posicionamento tradicional da Suprema Corte norte-americana, ela não pode ser alvo de restrição, exceto se a pornografia for uma pornografia obscena. Se aquele material pornográfico for obsceno, então ele pode vir a ser restringido. É uma das poucas restrições à liberdade de expressão. E a jurisprudência norte-americana construiu o chamado teste da obscenidade, que são os parâmetros para eu verificar se o material pornográfico é ou não obsceno, de forma a determinar se a restrição pode ou não ocorrer. E houveram alguns julgados. A gente teve um primeiro julgado realizado, primeiro julgado da Suprema Corte de 1957, que foi o Rolfe versus United States. Depois desse julgado, ele foi aprimorado pelo Memoirs versus Massachusetts, de 1966. E o precedente atual que é utilizado é o Miller versus Califórnia, que vem sendo aplicado desde 1973. E aí, esses casos, eles foram criando parâmetros, 3 parâmetros para verificar se o material pornográfico é ou não obsceno. Eles foram um pouco modificados de acordo com cada um desses julgados que eu mencionei. No caso Miller versus Califórnia, foram estabelecidos três critérios. Primeiro critério para definir se o material pornográfico é ou não obsceno. Esse material ele tem que ter cunho sexual e ele deve apelar para interesse lascivo. Esse material ele tem que representar de forma patentemente ofensiva conduta sexual. E ele não pode ter valor literário, artístico, político ou científico, porque se tiver algum desses valores, ele não pode ser considerado obsceno. E aí observa esses 3 critérios, como é que são critérios muito abertos, que no final das contas não trazem uma distinção clara para a gente de quando aquele material pode ou não ser restringido, quando aquele material pode ou não ser classificado como obsceno.
os juízes da Suprema Corte, eles entendiam que a obscenidade era algo indecente, algo lascivo, que se referiam a alguma forma de imoralidade, algo que não teria pureza sexual, uma tendência de excitar pensamentos que são lascivos. Mas o que é lascividade? O que define o material pornográfico? O que torna o material pornográfico lascivo? E o que torna o material pornográfico não lascivo? A obscenidade ela foi caracterizada como materiais que aparentemente tivessem um predomínio de interesse lascivo em assuntos sexuais. Mas o que é isso? A McKinnon ela questiona, ok, mas o que é interesse lascivo na visão de uma pessoa média, conforme padrões contemporâneos estabelecidos pela sociedade? Quem é essa pessoa média que vai definir? Quem é que vai definir quais são os padrões comportamentais sexuais que nós devemos ter? Quem é que deve defini-lo? A gente sabe que a pessoa média é uma pessoa específica, é um homem branco, rico. A definição do que é esse interesse lascivo é problemática. Definir o que é o interesse lascivo é difícil de ser realizado. O que é o material sexual que apele apenas para interesses sexuais e outro que apele para interesse sexual que é lascivo? A McKinnon ela vai dizer que apelar para o interesse lascivo significa prover uma ereção masculina. Então, se não prover uma ereção masculina, então não seria, na verdade, esse material sexual ele seria ou não tutelado? E aí a gente não tem um posicionamento da Suprema Corte claro. A McKinnon, eu vou pegar aqui para vocês também um trecho desse capítulo, que a McKinnon fala assim, olha, o interesse lascivo exigido pelos parâmetros da obscenidade tem sido construído às cegas. Para encontrar a lascividade como um fato, alguém precisa admitir excitação sexual por esses materiais. Mas a excitação sexual masculina requer a sua proteção. E é por isso, justamente por isso, que a corte dificilmente define que algo é obsceno ou não. Porque ela teria que dizer, olha, eu estou excitada por isso, mas essa excitação não pode ocorrer. E o homem branco, o homem, ele não quer dizer quando ele pode ou não estar excitado. E aí ela continua. Algumas vezes parece que o que é obsceno é o que não excita a Suprema Corte, ou o que os revolta, o que é raro porque a revolta é erotizada. Algumas vezes parece que o que é obsceno é aquilo que excita os homens, que os homens do poder pensam que eles não podem permitir ignorar. Algumas vezes parece que o que é obsceno é o que faz com que os homens dominantes se vejam como alvos potenciais momentâneos da agressão sexual masculina. Outras vezes parece que qualquer coisa pode ser feita com a mulher, mas a obscenidade é o sexo que torna a sexualidade masculina capaz de ser vista de forma pejorativa. É engraçado, porque quando a gente confronta o posicionamento dos Estados Unidos sobre liberdade de expressão, a gente tem esse posicionamento. A difamação é algo que todos nós temos que suportar, mas isso não se aplica às ideias sobre o sexo. Se for algo ofensivo, se for algo difamatório com o mundo masculino, então aquilo vai vir a ser considerado obsceno. Mas a gente não tem que suportar a difamação, então tem aí uma incongruência de posicionamento. E aí a McKinnon ela vai observar, assim como a corrente feminista anti-pornografia, que a lei da obscenidade dos Estados Unidos nunca considerou a pornografia como sendo um problema das mulheres. Para o movimento feminista, obscenidade e pornografia não são coisas sinônimas. O problema não é o material ser obsceno, atingir a moral, porque obscenidade, para o movimento feminista, McKinnon diz isso nesse capítulo. A obscenidade é uma ideia que requer um julgamento de valor. A obscenidade ela vai transmitir uma condenação moral através de uma condenação legal, jurídica. A obscenidade seria um pecado. Agora, a pornografia não, a pornografia é algo concreto. A
pornografia é gráfica representação de prostitutas. É a gráfica subordinação sexual feminina. A pornografia, ela é concreta. A pornografia, ela é uma prática política inscrita nas relações de poder que vai gerar superioridade masculina às custas da degradação da mulher. E aí, para fechar, aqui também, uma que não é ótima. Segundo ela, a obscenidade está mais preocupada quando os homens ruborizam, ficam sem graça, enquanto a pornografia com quando a mulher sangra, violentada, machucada, abusada. Então, é isso, Lara. Não teria pessoa melhor para poder falar desse capítulo, né? Trazer um resumão de todos esses conceitos, que são conceitos que não são muito debatidos, não tem... É um conceito, inclusive, falar de pornografia é falar sobre um assunto que vai gerar diversas opiniões polêmicas, e só tenho a agradecer, professora, porque você conseguiu trazer para a gente um resumo excelente, abordando os principais pontos, né, que ela fala. E isso não tem nem palavras. Obrigada, Lara. São anos estudando a McKinnon, e eu, quando li a primeira vez esse texto, eu achei muito difícil. Assim como todos os capítulos dessa parte terceira se tornam muito difíceis se a gente não consegue contextualizar. E aí, quando você me fez essas perguntas, eu tentei contextualizar ao máximo como é que se dá o ambiente norte-americano. Porque no texto ela vai falar de obscenidade, mas não vai falar desses julgados específicos. Aqui, nesse capítulo específico, ela traz uma visão geral, aborda o que está acontecendo no cenário norte-americano, mas se a gente não se aprofundar, assim como ocorre com os outros capítulos, a gente fica meio perdido sem entender sobre o que especificamente está ocorrendo. É isso. Obrigada, adorei as perguntas e nos encontramos, então. Pelo conhecimento adquirido, por tratar de um assunto que é difícil, né? É um assunto polêmico. Você, mais do que ninguém, sabe que esse assunto é polêmico, inclusive para poder debater e se aprofundar. Exato. É isso, gente. Então, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, gente. Muito obrigada. Não esquecem, segue lá a gente nas redes sociais, clica lá no sininho. O próximo episódio vai sair já já. E não esquece de conferir também o resumo. A Raíssa também pode postar lá no nosso site. Dá uma olhadinha lá, caso você queira pegar mais. Então, dá uma olhada nesses julgados. Vai estar tudo lá para vocês, tá bom? É isso. Tchau.